17, o título, o capítulo 12, aborto delituoso. Olha, confesso a vocês que eu fiquei meio apreensiva com esse tema. Podemos começar, gente? Podemos. Então, vamos lá. Podemos, Cida. É um tema bastante sério, mas é interessante, gente, antes de eu começar a leitura, que me chamou a atenção, é que esse assunto ele é tratado muito seriamente na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos tem esse assunto tratado por Allan Kardec, com essa palavra mesmo, aborto. Não é uma... Emmanuel trata disso, André Luiz, naquela série, nas suas obras, ele trata disso. E de uma forma, assim, sem tapa na língua, sabe? Não é uma coisa assim, de tapa que com meias palavras, não, né? Ele fala tanto, ela vai falar aqui, como Allan Kardec no Livro dos Espíritos, André Luiz, Emmanuel, vão tratar do abortamento de uma forma bem dura, sabe? E não vai chamar mesmo de crime, né? E é essa visão realmente, né, que nós devemos ter. E vem bem a calhar, porque na FEB existe uma campanha permanente pela vida, né? E um dos temas é o aborto, né? E vira e mexe aqui no Brasil, o Congresso tenta passar a liberação do aborto, né? Justificando-se de N razões. Então, vamos lá na nossa leitura, aí nós vamos comentando o decorrer dela. Aborto delituoso. Nada que o justifique. Olha aí a frase. Nada que justifique. No Livro dos Espíritos, na questão 358, ele fala aqui: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? A resposta dos Espíritos é o seguinte: existe sempre crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então, essa palavra crime é tratada assim bem, né? Então, vamos lá. Infanticídio execrável, o aborto delituoso é covarde, processo de que se utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. Então, ela está muito clara, é um crime. E que a gente vai, naquele momento, a gente está criando condições de resgates e de reações, né? Porque nós estamos fazendo uma ação, nós estamos contraindo reações dolorosas, né? Que vai afetar desde o corpo físico e principalmente o corpo espiritual. Lógico que a gente sabe que as doenças no corpo físico, elas são um reflexo das doenças que nós trazemos na alma. Não obstante, em alguns países, na atualidade, o aborto sem causa justa, e como causa justa devemos considerar o aborto terapêutico, mediante cuja interferência médica se objetiva a salvação da vida orgânica da gestante, como aqui no próprio Livro dos Espíritos, na questão 359, Allan Kardec pergunta isso aos espíritos. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe?
Aí a resposta dos espíritos é bem simples. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Então, lógico, ele não está se referindo, ela não está se referindo aqui a essa causa justa, né, do abortamento. Se encontra legalizado, voltando, né? Não, vou ler lá desde o início. Não obstante, em alguns países, na atualidade, o aborto sem causa justa. Aí vamos lá no tracinho. Se encontra legalizado, produzindo inesperada estatística de alto índice perante as leis naturais que regem a vida. Continua a ser um atentado criminoso contra um ser que não se pode defender, constituindo, por isso mesmo, dos mais nefandos atos de agressão à criatura humana. Porque eu acho que até aqui no livro O Consolador, Emmanuel vai dizer exatamente isso, né? Quer dizer, é um crime que você não dá defesa à pessoa, né? Não dá defesa. E é interessante, a gente está falando assim, parece até que tem uma criatura, mas tem. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Oi? Estão me ouvindo? Sim, Então, pode continuar. exatamente. Olha só, a gente lendo aqui parece assim que nós estamos falando, mas é um feto, não tem vida. Aqui, ó, eu até trouxe aqui a questão 344 do Livro dos Espíritos, que fala da união da alma e do corpo. Então, ele pergunta aqui, em que momento a alma se une ao corpo? Né? Em que momento? Porque a gente lendo assim parece, não, de 2 meses, a gente ouve os defensores falar, não, com 2 meses, né? Talvez a Alexandra poderia até nos explicar melhor isso, né? Não tem ainda nada, né? É só um pedaço de carne. Aí ele diz aqui, ó, em que momento a alma se une ao corpo? A resposta, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Mas a vida começa na concepção. Ela se completa, ela se, vamos dizer, fecha o ciclo no nascimento, mas já a vida. Porque a gente sabe que aquele corpo que foi concebido naquele momento já tem uma destinação. André Luiz narra isso de uma forma muito bonita, muito, né, que os espíritos, os amigos visitam o casal após a união carnal para acompanhar aquele momento da fecundação, né? Então, há uma festa, né? Para alguns até uma festa, mesmo não é todos que às vezes merecem esse acompanhamento, mas todos têm uma destinação de uma alma, e principalmente está ligada com aquele casal, né? Então, é uma coisa assim, para a gente refletir mesmo. Marli, eu não sei se vocês já leram um livro do Luiz Sérgio chamado Deixe-me Viver. Eu não li, já ouvi, mas eu não li, não. Esse livro mostra direitinho, entendeu? Quando o aborto, quando vai acontecer o aborto, tá? Daquele feto ali com 1 mês, 2 meses, que vão puxar e tudo, o espírito fugindo, o espírito desesperado, tentando viver, tentando nascer. Nossa, é uma coisa assim, indescritível, sabe? De você ver. Aí, quer dizer, realmente, o aborto é um assassinato. Tá? É forte, né? Aí espera só um pouquinho, Malu, deixa eu terminar a resposta dos espíritos. Então, ele diz aqui, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um fio fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce.
O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, essa concepção se faz, aliás, essa vida se forma no momento da concepção. Então, quando Emmanuel fala que é uma agressão covarde, porque você não dá ao outro o direito de se defender, né? É uma realidade, né? É triste, mas é uma realidade. Vamos lá, gente. Defensores insensatos do aborto delituoso costumam alegar que nos primeiros meses nada existe, esquecendo que, em verdade, o tempo da fecundação é de só menos importância. A vida humana, em processo de crescimento, merece o mais alto respeito, desde que, com a sucessão dos dias, o feto estará transformado no homem ou na mulher, que tem direito à oportunidade da experiência carnal por impositivo divino. Então, logicamente, que aí a gente volta mais uma vez, né, a ver, quando a pessoa defende o aborto, ela está apenas fazendo uma análise puramente material. Desconhece esse aspecto. Mas o que mais me chama a atenção é que mesmo pessoas que às vezes não são espíritas, não são religiosos, mas que aquele delito, a pessoa sabe que cometeu. É como aquilo fica marcado, aquilo fica, vamos dizer assim, assinalado. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, às vezes você está conversando com pessoas que nem está falando desse assunto, de repente a pessoa cria, assim, às vezes, uma intimidade com você, de contar fatos, ela fala para você, você sabe que eu já fiz um aborto? E às vezes eu fico pensando, por que a pessoa falou? Nós não estamos nem falando disso, né? Porque parece que aquela ferida está ali. Então, de tempo em tempo, aquela ferida dá uma fisgadinha. Porque a pessoa, mesmo que ela não seja religiosa, ela sabe, ela traz ali aquela, vamos dizer, aquela análise, não fiz uma coisa boa, né? A gente sabe que às vezes pode ser a pessoa, o espírito que estava designado para aquele corpo que está próximo dela, lamentando. Às vezes não, né? É a própria consciência que às vezes a acusa de que realmente não fez uma coisa certa. A ninguém é concedido a faculdade de interromper o fenômeno da vida, sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus. Olha, no livro Evolução de Dois Mundos, do André Luiz, na segunda parte, deixa eu abrir aqui que eu vou te falar em que capítulo. Não vou ler porque é meio extenso, mas é interessante se vocês puderem ler. Espera aí, calma. É a segunda parte no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 14, da segunda parte, ele fala aborto criminoso. E aqui ele vai trazer assim as consequências físicas, tanto para a mulher como para o homem também, de doenças. Isso sem outros processos obsessivos que podem levar até a loucura da pessoa, né? André Luiz, ele narra várias situações, isso que você falou, Malu. Eu não me lembro o nome do livro, eu sou meio difícil de associar o nome do livro, mas tem o relato de uma luta que a mãe estava desencarnada para impedir que a filha provocasse um aborto, e o espírito que ia reencarnar, ela desesperada, tentando fazer com que a filha desistisse daquela ideia, e a filha endurecida, não, eu quero, isso vai estragar minha vida, e o sofrimento do espírito que estava preparado para aquele corpo, sabe? Então, você vê que é o pai, é a mãe, é o espírito e outras pessoas envolvidas que criam uma
teia de endividamento que elas se, né, geram, vamos dizer, consequências de uma próxima encarnação, ou mesmo nesta própria encarnação, nefasta, como ela fala, pesados ônus. É muito difícil, porque ali você atentou contra a lei de Deus. Só Deus pode, é o dono da vida, né? Eu conheci uma jovem, Marli, na época, eu tinha meus 20, 21 anos, eu estava começando a faculdade, e essa menina tinha 16 anos. E um dia ela chegou assim, contando para a gente, mas numa tranquilidade. Ai, acabei de sair de um aborto. Aí eu, como? Aí ela, não, fui fazer um aborto porque engravidei do fulano, não sei o quê. Aí eu falei para ela, eu digo, menina, que coisa. Eu digo, como que você faz isso? Ah, se eu soubesse que era tão fácil, ó, já tinha feito, era muito. Eu fiquei, eu digo, Jesus amado. Aquilo assim me chocou, sabe? Me deixou. E eu ainda não tinha assim, a visão do espiritismo que eu tenho hoje. Mas naquela época eu fiquei muito chocada. Sim, a gente se choca, né? Mas eu acredito que às vezes eu não sei, essa é a minha visão. Às vezes essa aparência, esse aparente, vamos dizer assim, essa aparente indiferença, eu acho que às vezes é até para mascarar, sabe, um sentimento. Porque acredito que ela com 16 anos não pensa, né? Não pensa. Mas talvez hoje, né? Se ela for refletir, hoje ela já deve ter seus 50 e poucos anos. Sim, uma hora aquilo vem, né, à tona. É como eu disse para você, esse caso aí não faz muito tempo. Conversando com a pessoa, a gente tem, assim, bastante oportunidade, bastante intimidade de contar. Ela me conta os problemas na casa dela e tal. E daí, do nada, ela falou para mim assim, mas você sabe que um dia eu já fiz aborto. Eu falei, tal, né, conversamos, tudo. E depois eu fiquei pensando, mas por que ela falou aquilo para mim, né? Eu falei, por quê? Porque não sei, talvez, como a gente criou uma intimidade de conversar dos problemas, assim, talvez ela queria desabafar, porque aquilo talvez incomodasse ela, sabe? Aquela ideia de que um dia ela fez um aborto, né? Então, você vê assim, como essa agressão... Às vezes até pensou o seguinte, né? Como ela é espírita e tudo, né? Ela não vai me julgar, né? E vai me dar um lenitivo para essa dor que eu tenho, né? Porque é uma dor, né? Então, o que ela queria, buscou em ti, foi um lenitivo para uma dor profunda que ela sente com relação a ter cometido esse ato. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, como você falou essa experiência que você teve, era uma menina de 16 anos, inconsequente, mas com certeza vai chegar um momento que esse ato ela vai lembrar disso. Porque, quer queira, por mais que a gente possa ser indiferente, é um ato de violação até ao próprio corpo, né? Porque às vezes introduz ali alguma coisa que agride, né? Que agride. Não pode ser tão diferente assim. Né? Então, vamos lá. Nenhum processo reencarnatório resulta da incidência casual de fatores que impelem os gametas à fecundação extemporânea. Se assim fora, resultaria permissível ao homem aceitar ou não a conjuntura. O que ela está dizendo aqui? Que nenhum processo reencarnatório é assim, foi sem querer, enganou, não era. Não existe o tal do sem querer, né? É querendo. Tudo tem um planejamento. Mesmo nas grandes maiorias das reencarnações, que são comuns, existem fatores que
são preponderantes da união, daquele espírito que vai vir com aquela mãe, com aquele homem, né? Com aquele grupo familiar, tem um objetivo, não é uma coisa por acaso, porque, como ele diz, se fosse assim, sem querer, por acaso, eu ia falar, não, eu não quero, né? Mas não é, às vezes você mesmo se propôs, ou o espírito, há uma conjuntura ali. Então, esse negócio de falar, eu engravidei sem querer, na verdade, é a mesma história da bala perdida, né? Falar, uma bala perdida, não, é bala achada, porque ela não é perdida, ela tem uma razão, né? Não é bala perdida. Então, aquele sem querer foi no susto? Não, não foi no susto. E outra coisa também, hoje em dia, hoje nós temos vários meios de concepção, porque às vezes a gente vê interrupções de gravidez, às vezes a pessoa é casada, tem marido, às vezes já tenho um, já tenho dois, veio sem querer, então eu fiz, né? Por quê? Porque só está analisando aquele momento, né? A circunstância material, né? Não consegue ver um pouquinho mais adiante, né? Então, não é por acaso, não existe nada por acaso. Mas diz aqui, alega-se também que é medida salutar a legalização do aborto, em considerando que a sua prática criminosa é tão relevante que a medida tornada aceita evita a morte de muitas mulheres temerosas que, se negando maternidade, se entregam às mãos inescrupulosas e caracteres sólidos que agem sem os cuidados necessários à preservação da saúde e da vida. Essa argumentação está falando muito mais da causa do que efeito. Então, em vez de procurar a legalização do aborto, para ir falando, porque quem realmente, as mulheres acabam se sujeitando a esses charlatões, a ambientes insalubres para fazer o aborto, é sempre o mais pobre que é prejudicado, né? Então, enfim, esse é um argumento, não se fundamenta. Por que não, em vez de fazer um trabalho para procurar legalizar, por que não faz um trabalho para, por exemplo, haver uma educação sexual do jovem, um planejamento familiar construtivo, né? Isso é muito mais salutar. É você querer combater a causa sem buscar, você querer combater o efeito sem buscar a causa. Por que existem essas gravidez chamadas, entre aspas, indesejáveis? Será que precisaria? Será que não poderia ter um programa? Enfim, por que não se incentiva de uma forma responsável? Não estou dizendo irresponsável, mas de uma forma mais responsável, ensinar, educar, né? a essa classe, por exemplo, como ele diz aqui, menos privilegiada. Né? Enfim, é um problema sério que precisa ser debatido realmente, mas não buscando esse viés da exterminação da vida. Né? Um crime, todavia, de maneira alguma justifica sua legalização, fazendo que desapareçam as razões do que o tornavam prática ilícita. Então, para justificar uma morte prematura de pessoas economicamente desprivilegiadas, para evitar a morte de mulheres assim, então vamos legalizar? Não. Né? Por que então? Vamos ver por que ocorre. Por que essa mulher engravidou? Já tinha tantos filhos. Por quê? Vamos conversar, vamos trazer esse assunto uma forma de combater ou de diminuir essa chamada gravidez indesejada. Talvez porque hoje em dia, cada dia mais, está se iniciando a vida sexual muito cedo. Então, vamos trabalhar isso. Vamos conversar com o jovem, com o rapaz, com o menino, com a menina. Por que essa necessidade de começar tão cedo? Como que é, como que não é? Entendeu? Associar a responsabilidade desse ato. Conversar que um ato como... Acho que foi a
acho que foi a Simone que estudou, né? Que nós estudamos sobre o sexo, né? Então, a utilização dessa troca de energia entre o homem e a mulher de uma maneira responsável, né? Não precisa. Então, isso é importante. E não justificar esses problemas para a gente legalizar. Como ela fala, crime é crime, não importa, né? A vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. Desde que os homens se permitem a comunhão carnal, é justo que se submetam ao tributo da responsabilidade do ato livremente aceito. Então, nós temos que associar a essa comunhão uma responsabilidade. Tem que saber, olha, se eu não tomar as precauções, eu posso engravidar. E é interessante que essa responsabilidade tem que ser dos dois lados. Né? A gente, como mãe, como responsáveis, a gente às vezes precisa conversar isso com os nossos meninos, né? E achar que é só responsabilidade da mulher, é dos dois. Como diz aqui, é uma união carnal, uma comunhão carnal, não é uma individualização. Então, precisa a gente alimentar, conversar, discutir essa responsabilidade de que aquela comunhão carnal pode resultar numa gravidez e que aquilo, ela sendo consumada, ela precisa ser de responsabilidade, né? Examinando-se ainda... Não, peraí. Toda ação que se pratica gera naturais reações que gravitam em torno do seu autor. Examinando-se ainda a problemática do aborto legal, as leis são benignas quando a fecundação decorre de violência pelo estupro. Mesmo em tal caso, a expulsão do feto por processo abortivo de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos. Olha, aqui eu até pesquisando, né, eu vi uma palestra muito interessante sobre isso, na visão espírita, das concepções que são originadas através do estupro. Mesmo aqui, a gente sabe que não foi por acaso. Mesmo num ato tão violento e tão marcante para a pessoa que o sofreu, mesmo aqui a doutrina espírita não recomenda a prática do aborto. Inclusive, essa pessoa, eu não lembro o nome do palestrante, falou: é preferível que tenha e dê. Porque hoje em dia, por exemplo, tem muito a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte também é abortiva, é considerada uma pílula abortiva, né? Porque ela já, ali naquele momento, já houve a concepção, já houve a ligação do espermatozoide com o óvulo. Então, ali já tem um princípio de vida. Então, você usa um medicamento que você força a dissolução daquilo. É um aborto. Então, inclusive, o palestrante dizia assim: é preferível a pessoa ter o filho e doa. Né? Você não está negando a oportunidade que aquele espírito está tendo de receber, de habitar o corpo, porque ele tem tarefas a realizar. Até a forma como ele foi concebido tem uma razão de ser. Né? É doloroso. Eu fiquei pensando, mas é difícil. Já pensou você falar para uma mulher que sofreu um aborto? Olha, é difícil, mas é necessário. Né? Porque, como diz, mesmo que, maneira nenhuma repara os danos já ocorridos. Então, não é o aborto, por exemplo, que vai aliviar aquela agressão sofrida por aquela mulher. Não é. Né? É um outro trabalho que precisará ser feito com aquela pessoa que passou por aquela agressão, mas não através do aborto, como se o aborto tivesse, olha, agora vai arrumar, né, vai aliviar o problema, a agressão que você viveu. Não raro, o espírito que chega ao dorido regaço materno através de circunstâncias tão ingratas
se transforma em floração de bênçãos sobre a cruz de agonias em que o coração feminino se esfacelou. Então, quem poderá dizer, quem poderá garantir que aquele espírito que está reencarnando através, e que você às vezes impediu através do aborto, não seria um companheiro, um parceiro, uma pessoa que poderia te ajudar na sua caminhada? Você ajudando a ele, dando-lhe a oportunidade do renascimento, e ele te ajudando através, às vezes, do companheirismo, da amizade que pode surgir com aquela união, né? Daquelas duas almas. A renúncia a si mesmo pela salvação de outra vida concede incomparáveis recursos de redenção para quem se tornou vítima de insidiosa trama do destino. Ela reconhece, né, que é realmente uma insidiosa trama do destino, mas, às vezes, essa renúncia, esse ato, né, de renunciar a essa oportunidade de fazer o abortamento, pode ser uma luz que a pessoa, sem querer, acendeu para si própria. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu não sou fruto de nenhum aborto, não. Não, de nenhum gesto de estudo. Mas a minha mãe ela me contava isso, que quando ela ficou grávida de mim, ela teve hemorragia durante muito tempo. Vai ver que eu era sou um espírito meio danadinho, né? E ela foi recomendada para o médico que tratava dela, recomendou que ela interrompesse a gravidez, porque ela corria risco de vida. Ela estava tendo pressão alta, uma série de problemas, né? Por isso que eu falo que eu não devo ser um espírito lá muito bom, né? Porque eu provoquei todas essas reações nela, coitada. E aí ela falou, não, eu não vou. Ela desmaiava, enfim, acho que foi uma gravidez bem difícil. E ela falou, não, eu não quero, doutor, eu quero ter essa filha. Não sabia nem se era, eu quero ter esse filho, sim. E foi durante toda a gravidez, aí nasceu eu, olha que coisa linda. Eu sempre brincava com ela, falava, mamãe, olha que coisa maravilhosa que essa Marli, ainda bem, né, que ela teve essa opção. Ela contava. Como é que a gente ia estar aqui tudo junto, né? Foi ela ela contava isso, ela que propiciou para nós. Eu brincava com ela, tá? Eu falava, mamãe, olha que coisa maravilhosa. Eu sempre muito debochada, mas ela falava, minha filha, você o médico que iria te tirar. Assim, que eu ia ter muito problema, sabe? Mas ela, depois, engraçado, você vê que talvez era alguma... talvez não, devia ser algum problema, assim, né? Porque depois que ela teve, acabou os problemas. Depois que eu nasci, aí eu perguntava, não, aquilo acabou, pressão alta, tudo acabou. Então, era um processo realmente entre nós duas, né? Uma de alguma coisa. Ela também, né, Marli? Alguma coisa, exatamente, alguma coisa que eu trago, né? Que ela trazia também, que nos aproximou e que, graças à perseverança dela, eu estou aqui, né? Graças a Deus. Ela foi provada também, para ver a vontade dela, né? De realmente de receber, de estar. Então, às vezes, era um processo que ela precisava passar para que ela reafirmasse, né, a tua vinda e, enfim, né? E teve sucesso, né? No final deu tudo certo, né? Graças a Deus, né? E nessa época, nem espírita, mas ela era, nem isso, nem passava na ideia de doutrina espírita, nem nada, sabe? Isso. Vamos lá. Sucede, porém... Espera só um pouquinho, gente. Que estou me ligando aqui, peraí, desligar, pronto. Sucede, porém, que o sofredor inocente de agora está ressarcindo dívida, ascendendo pela rota da abnegação e do sacrifício aos páramos de felicidade. Então, tudo tem uma razão, né? Essa compreensão, análise que nós devemos fazer na vida, a gente, às vezes, diante de um fato
choca, um problema, eu acho que a gente tem que ter sempre assim, peraí, vamos parar, vamos analisar. Nunca a gente tomar atitude assim, precipitada, porque o sofredor inocente de agora pode estar ressarcindo uma dívida. Então, é aquele caso, né? Às vezes, uma situação, não tem a história que fala se fosse um homem, no Evangelho que fala, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, não é verdade? Quem morre, hoje, por exemplo, a gente está vendo esse pessoal que está indo aí com a pandemia, talvez muito aí são espíritos que já ressarciram, que às vezes já estão indo. Nós que estamos ficando aqui, temos que ficar com a barba de molho, né? Não tem no Evangelho que fala, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Diante, às vezes, de um acidente. Então, acontece isso, né? Cada um está quitando aí as suas dívidas de alguma maneira, né? Não ocorrem incidentes que estabeleçam nos quadros das leis divinas injustiça em relação a uns e exceção para outros. Não há injustiça na lei divina. Tudo tem uma razão. A gente pode não compreender a essência, mas a gente sabe das razões, sabe que tem uma razão. O aborto, portanto, mesmo quando aceito e tornado legal nos estatutos humanos, fere violentamente as leis divinas, continuando crime para quem o pratica ou a ele se permite submeter. Legalizado, torna-se aceito, embora continue não moral. Então, não é a legalização a legalização humana que faz com que esse crime deixe de ser, vamos dizer assim, condenado, não sei se essa palavra seria certa, né, pela lei divina. É um crime, foi um atentado contra uma vida, né? E como diz Emmanuel, atentado covarde, porque nós não demos a parte, o direito nem de se defender. Agora, finalizando, retornar. Agora aqui, ela vai fazer toda umas recomendações, né? Vamos dizer assim, a respeito desse ato. Retornará à tentativa de recomeço na Terra o espírito que foi impedido de renascer. Talvez em circunstâncias mais graves para o abortista se dê o reencontro com aquele de quem gostaria de se libertar. Então, veja bem, a gente pode estar criando, às vezes seria um amigo, e a gente pode estar criando um inimigo, né? Onde aquele compromisso vai ficar muito mais grave, né? Eu me lembro, às vezes, eu busco assim, exemplos, né, no nosso cotidiano. Às vezes você vai ferver um leite, transborda e suja o fogão. Se você vai, não, agora não vou limpar. Você deixa lá, aquilo endurece, encosta. Você tem que buscar um abrasivo, você tem que pegar uma bucha, um bombril, esfregar. E se você, na hora, caiu, você tirar, limpar, enxugar, é muito mais simples. Então, às vezes, nós criamos essas condições amargas na nossa vida porque a gente não tentou, vamos dizer assim, resolver no momento, né? Vinculados por compromissos de inadiável regularização, imandam-se reciprocamente, dando início, quando o amor não os felicita, a longos processos de alienações cruéis e enfermidades outras de etiologia muito complexa. São os processos obsessivos, os sentimentos de loucura, as doenças trazidas no campo da fertilidade, né? Pessoas que desejam tanto ter um filho e não conseguem, né? Às vezes até sofrendo abortos espontâneos, né? Em consequência desse momento infeliz que às vezes a gente pratica na vida, né? Atente assim à vida sob qualquer modalidade que se manifeste, que se te manifeste. No que diz respeito à porta libertadora da reencarnação, eleva-te mediante a concessão da oportunidade dos espíritos
que te buscam, confiando em Deus, o autor da criação, mantendo a certeza de que se as aves dos céus e as flores do campo recebam carinhoso cuidado, mais vale os homens, não estando, portanto, à mercê do abandono ou da ausência dos socorros divinos. Porque às vezes a gente ouve assim pessoas que defendem, falam assim, eu não tenho condição de criar, não tenho condição de dar um estudo, não tenho condição, vai mais uma boca que vai passar fome. Olha, ele fala assim, confie em Deus. Se ele está te dando aquela vida para que você, porque ele confia que você é capaz. Se ele tem aquele lindo, né, aquelas palavras de Jesus, né, se as aves do céu, se o trigo do campo, né, são cuidados, por que mais o homem que está acima disso não será cuidado por Deus? Nada que abone ou excuse o homem pela prática do aborto delituoso, apesar do desvario moral que avassala a terra e desnorteia as criaturas. Todo filho é um empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais para oportuna devolução ao genitor celeste. O filho não é seu, o filho é de Deus, que momentaneamente está colocado no seu seio, no seu ambiente do lar, que você um dia vai devolver, né? E tem aquelas palavras do Khalil Gibran que fala, os filhos não são nossos filhos, são, são frutos da ânsia da vida, né? Ele fala que os filhos não são nossos, são fruto da ânsia, são fruto da vida. Não adies a tua elevação espiritual através da criminosa ação do aborto, mesmo que as dificuldades e aflições sejam o piso por onde segue os teus pés. Toda ascensão impõe o encargo do sacrifício. O topo da subida, porém, responde com paz e beleza aos empecilhos que se sucedem na jornada. Chegarás à honra da paz após a consciência liberada dos débitos e das culpas. Matar nunca. Então, aqui chegamos ao nosso fim, né? Eu queria, antes de encerrar, gente, eu queria ler aqui, como eu citei para vocês, no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 14, segunda parte. Ele é longo, mas eu vou ler o finalzinho. Essa segunda parte desse livro são perguntas feitas a André Luiz, né? E é perguntado sobre o aborto. Ele vai falar que muitas das doenças, das consequências, da mácula que nós criamos dentro de nós mesmos, né? Mas, no final, eu achei interessante que fazem a seguinte pergunta para ele. É o seguinte. Está caindo aqui. Para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece, na atualidade, como com dívida no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Uma pergunta, porque às vezes a gente depara assim, com pessoas que nos contam, às vezes também dentro do próprio centro espírita, né, a gente vai falar, puxa, como que eu vou falar que é um crime, né? Mas aí eu achei muito interessante isso aqui. Olha só o que ele responde. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. Então, veja bem, quando a gente se defrontar com isso, né, ou às vezes a gente não pensar, vou começar a trabalhar agora, quer dizer, olha aqui que ele fala, aquilo que
a Stefânia comentou, né? Às vezes você pega um trabalho, trabalha com criança, né? Começa, porque o amor não nasce assim, como, ó, tá aqui o amor para você. Não, a gente constrói essa capacidade de amar, né? Às vezes com um pequeno gesto. Então, não precisa ficar se culpando. O crime foi condenado, foi cometido, já está lá, né? A mágoa, o nódulo no nosso espírito já foi criado. Agora, vamos trabalhar. Se a gente reconhece isso, vamos começar a trabalhar desde agora. Não vamos ficar aí nos culpando, nos martirizando, pegando um chicote, batendo nas costas. Vamos trabalhar. Né? Eu achei lindo ele falar, acolhe filhos alheios, né? Adote. Tem tanto como chamam essas tarefas que você pode contribuir, como, por exemplo, Fraternidade Sem Fronteira, né? E outras organizações que trabalham, que você pode ajudar de alguma maneira, né? Não vai apagar aquilo que você cometeu, aquele crime, aquele delito, mas vai amenizar, tem atenuante, a lei de Deus tem os seus atenuantes. Então, é importante que a gente tenha isso, principalmente que às vezes a gente, dentro da casa espírita, a gente defronta com esse assunto, né? E às vezes, se a gente é muito dura, às vezes a pessoa vai em busca de um lenitivo e escuta assim, uma coisa forte, a pessoa nunca mais volta, às vezes fica lá, o quê? Aí, né, já tem um sentimento de culpa, ainda escuta aquela coisa dura, aquela acusação. Então, não, é um crime, foi um crime. Você já fez, agora segue em frente, né? Vamos transformar, vamos construir vamos dizer assim, esse celeiro de amor dentro de nós para um futuro acolhimento, numa outra encarnação, numa outra vida, daquele espírito que em determinado momento nós rejeitamos. Então, gente, passou aí uns minutos. Bom, se bem que nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Tá ótimo, Marli. Não, então, tá ótimo. E o tempo tá tudo certo. Eu acho que tá. Né? Foi muito bom, né? A gente começou mais tarde. Muito bom. Oi? Nós começamos mais tarde. Alguém quer falar? Não sei quem quer falar aí. Desculpa. Fala, se você quer falar alguma coisa. A gente se encontrou aí. É no mundo maior que você falou. No mundo maior, né? De André Luiz, a mãe que faleceu e estava lutando com a filha, e a filha tinha engravidado e estava querendo abortar. É no mundo maior, tá? Sim. Ainda bem que você lembrou. Eu leio as coisas, mas às vezes eu não sei aonde, mas eu não tenho ainda essa facilidade. Também sou assim, Marli. Não, mas eu não sou assim, não. Fui pesquisar pra gente. Que bom, ótimo. Que ótimo. Então tá, gente. Alguém está com vontade de fazer a prece? Está com vontade de agradecer a Deus aí por essa oportunidade? Então, eu vou fazer. Vamos unir os nossos pensamentos a Jesus, né? A Deus, em primeiro lugar, a Jesus, por essas sementes que diariamente Ele atira, que até hoje Ele vem insistindo em nos despertar, né, para a verdadeira vida. Nós só temos a agradecer por essa oportunidade, agradecer às nossas irmãs, como se fossem as nossas mães espirituais, Amélia e Joana, que através das suas mensagens nos envolve com muita esperança, com muita confiança, na certeza de que mesmo caindo em muitas ocasiões, Senhor, nós sempre contaremos com a sua mão estendida em nossa direção. Pedimos-lhes que nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais, que nós não desperdicemos nenhuma oportunidade de fazer o bem, que nós estejamos sempre atentos
a todo o convite que a vida nos oferece para a paz, para o amor, que gradativamente, mesmo que sejam pequenos passos, pequenos gestos, nós consigamos trazer o seu reino de paz e de esperança dentro de nós. Envolva todos nós aqui, os nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, enfim, a todos aqueles que nos rodeiam. E também que o seu olhar amoroso envolva o nosso planeta, que nós possamos tornar-nos firmes neste momento de mudança, de roupagem, de estação que todos nós passamos. Que nenhum de nós, irmãos, se perca no caminho. Que todos possam permanecer juntos e transpor este momento tão delicado, mas tão importante na nossa vida. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá e que a sua luz, Senhor Jesus, nos envolva e nos proteja, ora e sempre. Graças a Deus. Adeus. Bom, Obrigada, gente, De nada. Obrigada, Marli.